A gente está na lição 4, conseguiram abrir aí na revistinha, PDF. Lição 4, irmãos, o texto base da nossa lição de hoje é Gênesis capítulo 17. Então já deixa aberto aí na sua Bíblia, tá? Conseguiu pôr para gravar, Lu? Gênesis capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 1. Isso. Gênesis 17. Versículo 1 diz assim, ó, sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandemente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás a parte de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amém? Até o versículo 9. É muito ti, né? Ti. Irmãos, o capítulo 17 do livro de Gênesis, ele é um dos textos centrais para a gente entender toda a teologia da aliança. Porque é nesse capítulo que Deus vai estabelecer a aliança abraâmica, através da circuncisão. Nós vamos ver que durante o livro do Gênesis, Deus ele escolhe algumas pessoas e com essas pessoas Deus faz pactos, Deus faz a aliança, mas com Abraão essa aliança ela ganha um aspecto visual ou um aspecto físico que é a circuncisão. Então, a aliança abraâmica ela marca o início de uma nova fase, tá? De uma nova fase, tanto para os homens como Deus passa a agir em relação aos homens. Para a gente entender o capítulo 17, a gente precisa voltar um pouco no contexto até o capítulo 12, porque algumas coisas vão acontecer até a gente chegar no capítulo 17. Então, no capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão. No capítulo 13, nós vemos a desavença entre Abraão e Ló. Eles acabam brigando, se separando. No capítulo 14, Abrão, ele resgata Ló e vence a batalha contra o rei de Elão e dizima sob os despojos da guerra ao rei Melquisedeque. Isso já era uma tipologia apontando para Cristo. No capítulo 15, Deus reafirma a promessa de descendência de terra a Abraão. No capítulo 16, Sarai e Abrão, eles tentam ajudar Deus quando Agar oferece a sua serva Agar para Abrão ter assim um filho com ela.
e é nesse capítulo que Abrão ele tem Ismael. E no capítulo 17, Deus reaparece a Abrão, fazendo uma aliança com ele, muda o seu nome e constitui assim a circuncisão. Só que antes de Deus reaparecer a Abrão no capítulo 17, irmãos, é interessante a gente notar o último versículo do capítulo 16. Vamos ler? Capítulo 16, versículo 15. Olha o que o texto diz. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Aí o versículo 16. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Quantos anos Abraão tem quando Ismael nasceu? Quantos? Abraão tem 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis, capítulo 16, versículo 16. Abraão tem 86 anos. No capítulo 17, versículo 1, quando o Senhor reaparece a Abrão, vamos ler o texto, olha o que o texto diz. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Quantos anos Abraão tem no capítulo 17? 99 anos. Capítulo 17. Gênesis 17, 1. Abraão tem 99 anos. Quanto tempo se passou do final do capítulo 16 até o começo do capítulo 17? 99 menos 86, 13 anos. Certo? Nós temos uma diferença aqui de 13 anos, irmãos. Do nascimento de Ismael até a reaparição de Deus a Abrão no capítulo 17. E por que Deus se ausenta ou faz silêncio por 13 anos? A gente precisa entender que no capítulo 16, Abrão, ele peca, irmãos. Ele erra. E esse erro que Abraão comete no capítulo 16, influenciado pela sua mulher Sarai, faz com que o Senhor se ausente por 13 anos. A gente vai falar sobre esse silêncio de Deus, mas a gente precisa entender o porquê Deus se fez ausente por 13 anos. A gente vai identificar algumas falhas de Abrão. Por mais que ele foi o pai da fé e um homem que viveu pela fé, essa integridade de Abrão não significa que ele se tornou um homem impecável. Não, ele continuou tendo suas falhas, assim como qualquer outro homem. E aí, olha o que o capítulo 16, versículo 2 diz. Vamos lá, no versículo 2 do capítulo 16. Quem quer ler para mim? Isso. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela? E ouviu Abraão e a voz de Sarai. O que Sarai está falando aqui? Ela está falando assim, ó. Como Deus me impediu de ter filho, pega a minha serva Agar, engravida ela, e assim você terá um filho, sim ou não? Só que em que momento a Bíblia diz que foi Deus que deixou Sarai estéril? A Bíblia não diz que foi Deus que deixou ela estéril. Gênesis capítulo 11, abre aí. Versículo 30. Gênesis 11, 30. Olha que interessante o que o texto diz. Lê para mim, por favor, em voz alta. Sarai, porém, não conseguia engravidar. Ou seja, o problema da esterilidade de Sarai era de quem? Dela mesmo, sim ou não? Ela era incapaz de gerar. Então,
a esterilidade de Sarai não foi uma ação direta de Deus. E por que eu digo isso? Porque quando nós falamos de esterilidade na Bíblia, quando essa esterilidade é causada diretamente por Deus, a Bíblia faz questão de mostrar. Vocês querem um exemplo? Primeiro livro do Samuel, vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Vou colocar os versículos aqui na lousa para vocês anotarem, tá? 1 Samuel, é primeiro, tá? Porque é livro. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Quem achar já pode ler, por favor. E a sua competidora excessivamente irritava para vencer, enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a margem. Olha só, o texto está dizendo que a esterilidade de Ana foi causada pelo próprio Deus. Ou seja, foi Deus que cerrou a madre de Ana. Então Deus agiu diretamente na esterilidade de Ana. Já no caso de Sarai, a Bíblia não diz que foi Deus que impediu ela de ter filho. Ela que era incapaz de gerar. E aí agora ela está culpando Deus pela sua própria incapacidade. Olha só que terrível, irmãos. O perigo da gente culpar Deus por causa da nossa incapacidade. E por que tem muita gente que se frustra com Deus? Porque está culpando Deus, sendo que o problema não é Deus, o problema é ela mesma. Ela que não consegue gerar. Ela é incapaz de gerar. E aí o que a gente aprende com isso? Que a gente tem que parar de culpar Deus por causa das nossas próprias incapacidades e passar a confiar em Deus, porque o Senhor já tinha falado que daria um filho a Abraão e a Sarai. Só que por uma tentativa de querer ajudar Deus e fazer a promessa acontecer por meios humanos, eles acabam pecando. Porque Abraão agora, ele entra em uma poligamia, porque ele tem relação com Agar. Isso não era algo aprovado por Deus, porque o princípio em Gênesis é: um homem se juntará a uma mulher e ambos formarão uma só carne. Então, Deus nunca aprovou a poligamia, mas existia um senso dentro da cultura de que se a mulher não poderia ter filhos, legalmente ela podia dar a sua serva para que seu filho pudesse ter descendência através dela. Só que Deus, ele é acima da cultura. Deus não se rende à cultura, tá? Então Abraão, ele peca porque ele adultera. Isso é tão nítido porque quando Deus aparece para Abraão no capítulo 17, olha que interessante o versículo 19. Deus fala assim, ó: então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaac. Por quê? Porque quando Deus disse a Abraão, dizendo assim, ó, eu vou te dar um filho, e ele disse assim, como eu com 90 e tantos anos vou ser pai, e minha esposa também com 90 anos vai conseguir gerar, é melhor você preservar Ismael. Olha ele dizendo assim, ó, não, deixa, já tem um filho, eu já dei jeito, Deus, já consegui resolver o problema. Ismael já está vivo, eu já tenho um filho com Agar. Preserva Ismael para que ele seja o meu herdeiro. Aí Deus disse assim, não, você vai ter um filho da sua mulher, porque Agar não é sua mulher. Agar foi um jeitinho de você querer resolver o problema, mas você vai ter um filho da sua mulher, Sara, e ele se chamará Isaac. Então, mesmo Deus aparecendo para ele, reafirmando que daria descendentes, que ele seria pai de nações, que daria a terra, Abraão, mesmo diante de tudo isso, ele olha para Deus e fala assim, não, já tem Isaac já. Precisa de, quer dizer, já tem um Ismael, já não precisa de Isaac, não.
Deus olha para ele e diz, não, você vai gerar um filho da sua mulher. Então, Sarai culpa a Deus pelo seu próprio erro, por isso que tem muita gente frustrada com Deus, porque está culpando Deus, sendo que o problema está na pessoa. Ela é incapaz e o problema é Deus, porque Deus não faz, porque Deus não realiza, só que o problema está em quem? Em Deus ou em nós? Deus já falou que vai fazer, a gente não quer acreditar em Deus e tenta dar um jeitinho. E aí olha que interessante, porque Sarai, ela culpa a Deus, só que a incapacidade é dela, e Abrão, ele aceita a proposta de Sarai, porque ele também não tem fé suficiente para crer que Deus faria o impossível, e ele aceita a proposta. Só que olha que interessante, a gente geralmente culpa Sarai por oferecer Agar a Abrão, só que a culpa também é de Abrão. Primeiro, porque ele aceita a proposta, e ele é o chefe da casa, ele aceita a proposta, ou seja, ele descredibilizou a promessa que Deus fez para ele no capítulo 15, no capítulo anterior, que Deus reafirma as promessas. Ele aceita a proposta e outra. Olha o versículo 1 do capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Agar é o quê? Egípcia. Gênesis capítulo 17, tá? Irmão, Agar é o quê? Egípcia. Não, onde eles arrumaram essa serva egípcia? Veio lá de Ur com eles? Não, foi quando Abraão foi lá no Egito, porque tinha fome na terra, sim ou não? Vocês lembram disso, né? Foi lá no Egito. E aí, onde eles arrumam a serva? Lá no Egito. Quando Abraão foi lá pedir comida para o faraó quase rouba a mulher dele. Quase ele fica sem mulher. Aí, para piorar, arruma uma serva lá egípcia e aí traz junto com ele, quando ele vai embora. Ele trouxe o problema do Egito, irmão. Ele que trouxe o problema. Ele trouxe Agar. Então, Abrão sempre flertou com o Egito. Porque, primeiro, quando ele foi para a terra e teve fome na terra, Deus disse, eu vou te dar a terra. Mas, Senhor, não tem pão, vou lá para o Egito. Foi para o Egito. Tentar ajudar Deus. Quando vai para o Egito, fala para sua mulher mentir. Faraó acha Sarai, uma mulher de 75 anos, atraente, bota no harém de Faraó. Quase perde a mulher. E quando Deus resolve tudo, Deus intervém e fala, ô Faraó, essa mulher aí é do meu servo Abrão. Aí, Deus ainda abençoa eles, porque o texto diz que Abrão sai do Egito com posses e riquezas e servos. A Agar aí no meio dos servos. Aí ele leva o problema para casa dele, irmão. Ele pega o problema do Egito e leva para casa. Então o problema disso tudo, a culpa disso tudo também é de quem? De Abraão. Porque ele está colocando um egípcio dentro de casa. Existem dois grandes problemas aqui. Primeiro é quando a gente troca a terra prometida porque tem fome pelo Egito só porque tem pão. Então, o primeiro problema é quando eu vou para o Egito. Você sai da terra e vai para o Egito. Isso é claro, você trocou a terra prometida pelo Egito. O outro problema é quando você pega um pedacinho do Egito e traz para dentro da sua casa. Aí o perigo é maior. Porque quando você vai para o Egito, está escancarado, irmão. Todo mundo sabe, você está no Egito. Agora, quando você sai do Egito, mas traz algo do Egito e coloca dentro da sua casa, o perigo é maior. Por quê? Porque você está comprometendo a estrutura do seu lar. Está comprometendo a sua vida e a sua integridade com Deus. Então, Abrão também tem uma parcela de culpa nisso daqui. Sarai, porque é incapaz e bota a culpa em Deus. E Abrão, porque concordou com tudo isso e ainda mais trouxe Agar do Egito. Então a culpa disso tudo também é de Abrão. Então por causa disso, irmão, por causa do que acontece no versículo 1 e 2, no todo o desenrolar do capítulo 16, Deus, por graça, ainda concede uma bênção a Ismael, né? Ele envia o anjo, vai lá atrás de Agar, concede uma bênção a Ismael. Isso é a manifestação da graça comum de Deus.
porque existe a graça específica de Deus que se manifesta na vida daqueles que creem. Então eu creio em Cristo, eu usufruo da graça, que é o favor imerecido de Deus, eu sou salvo pela graça. E existe uma graça comum que ela abençoa até mesmo o ímpio. Como, David? O sol nasce para justo e para injusto. Então, existe uma graça comum que mesmo o ímpio pode desfrutar. Só que essa graça comum ela não é salvífica. Ela não salva. Ela pode abençoar, mas ela não salva. Então Deus mesmo assim abençoa Ismael. E aí o texto começa dizendo no capítulo 17 que Deus reaparece a Abraão quando ele tinha 99 anos. A última vez que Deus falou com Abraão, ele tinha quantos anos? 86. A gente viu isso aqui, ó, Gênesis 16, para as irmãs que chegaram depois, tá? Abraão tem Ismael, ele tinha 86 anos, no final do capítulo 16. O capítulo 17 começa no versículo 1, com Abraão tendo 99 anos. Então, do versículo 16, do capítulo 16 até o versículo 1 do capítulo 17, se passaram 13 anos. Então, o Senhor se fez ausente por 13 anos. E aí, quando a gente compreende o que aconteceu no capítulo 16, essa ausência de Deus por 13 anos fica clara. Deus se afasta por um tempo de Abraão por causa da consequência dos seus atos. Ou seja, por mais que Deus ele nos perdoa, por mais que Deus nos conceda novas chances, ele também não é tolerante com o pecado e com o erro, porque o pecado de Abraão no capítulo 16 fez Deus se ausentar por 13 anos. Então esse silêncio de Deus é ensurdecedor, porque Deus ele não aceita o pecado. Então o pecado e o erro de Abraão e de Sarai no capítulo 16 afasta a presença da vida deles por 13 anos. Então o que afasta a presença de Deus na minha vida? A desobediência. Que Abraão não obedeceu, Sarai não obedeceu e Deus se afasta por 13 anos. Então, às vezes, irmãos, o silêncio de Deus, ele fala mais do que 1000 palavras. Por que Deus não fala comigo? Por que Deus está em silêncio? Talvez esse silêncio seja uma resposta à nossa desobediência. Talvez o silêncio de Deus seja a punição que a gente mereça por não obedecer. Deus poderia falar, Deus poderia repreender, Deus poderia chegar para Abraão e falar: Abraão, tudo errado, me desobedeceu, você teve um filho com a escrava egípcia e você tem toda o gentil na promessa e você errou, estou te repreendendo aqui. Não, Deus não fala nada. Deus só se ausenta por 13 anos. E aí é interessante que quando Deus reaparece, olha só o versículo 1, quando Deus reaparece, olha como Deus reaparece para Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Olha só o que Deus fala para Abraão aqui. Eu sou o Senhor, todo o que, igreja? Poderoso. Deus aparece a Abraão como o El Shaddai, tá? Todo-Poderoso é o nome hebraico de Deus, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E por que Deus aparece a Abraão como sendo todo-poderoso e Deus ainda chama a atenção de Abraão dizendo assim, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Porque mesmo depois de Deus chamar Abraão no capítulo 12, reafirmar as promessas no capítulo 15, Abraão está andando segundo a vontade de quem, irmãos? Dele. Está fazendo o que ele quer, ele vai para o Egito, ele tem filho com Agar, ele está fazendo a vontade dele. Aí o Senhor aparece para Abraão dizendo assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus aparece para Abraão como Deus Todo-Poderoso? Porque as promessas que Deus fez para Abraão, na lógica humana, era impossível. Não fazia nenhum sentido. Aí, contrapondo a realidade de Abraão, Deus aparece como Todo-Poderoso porque Deus estava dizendo para Abraão ao se apresentar, Abraão, para você é impossível, mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu sei que para você gerar com 99 anos é impossível, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu sei que para sua mulher Sarai gerar com 90 anos sendo estéril é impossível, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Abraão, eu sei que para você herdar a terra, mesmo com um cananeu morando nela, parece ser impossível, mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu sei que para você parece impossível fazer a tua descendência semelhante às estrelas do céu. Eu sei que parece impossível, mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Então Deus aparece a Abraão, se apresentando como El Shaddai, porque aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é. E através do seu nome, Deus estava querendo dizer para Abraão, Abraão, confia em mim, porque eu sou capaz de fazer. Então para de andar segundo a tua vontade, passa a andar segundo a minha vontade. E aí Deus olha para Abraão e diz assim, ó, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. E seja reto, seja honesto. Essa integridade aqui não é uma exigência da ausência de pecado, e sim uma exigência de honestidade diante de Deus. De você ser fiel a Deus e você ser honesto perante a presença do Senhor. E aí o Senhor aparece a Abraão depois de 13 anos. E essa aparição de Deus a Abraão é uma demonstração da graça, porque a iniciativa aqui é de quem no texto? De firmar a aliança. É de Deus, irmãos. Abraão peca, Abraão erra, Abraão anda conforme a sua vontade, faz o que quer. Aí Deus reaparece para ele, reafirmando as promessas, dizendo que é Deus Todo-Poderoso. E aí a iniciativa aqui no texto é de Deus, porque a iniciativa sempre é de Deus. A iniciativa de firmar um pacto não é de Abraão, é de Deus. Ou seja, Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus de novas chances. Deus poderia muito bem olhar para Abraão e falar, já que você quer resolver com a sua própria força, quer dar seu jeitinho aí? Se vira. Deus não poderia, irmão, fazer isso? Muito bem. Olha lá, escolhi Abraão, meu servo, prometi tudo, olha lá, fazendo besteira de novo. Vou abrir mão, vou escolher outro. Só que Deus mesmo assim, irmão, dá uma lição em Abraão e fica em silêncio por 13 anos e reaparece dando uma nova chance e reafirmando um pacto. Aqui Deus reafirma um pacto e adiciona um selo a essa aliança. Porque no capítulo 12 Deus chama, sim ou não? Deus chama, faz as exigências, faz as promessas. No capítulo 15 Deus reafirma essas promessas, só que até o momento esse pacto que Deus estabelece com Abraão, ele não tem um selo visível, ele não é palpável. E aí Deus, quando aparece Abraão no capítulo 17, ele estabelece a circuncisão, que é um sinal da aliança. Que é o sinal da aliança. Aí a gente vai abordar esse tópico um pouco mais para frente. Só que antes de Deus estabelecer a circuncisão como sinal da aliança, Deus muda o nome de Abraão, sim ou não? Vamos lá, o versículo 4. Versículo 4 diz assim, ó. Na minha versão diz assim, ó, que é a NVI, tá? 17:4. Da minha parte, aqui é Deus falando, tá? Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então, antes de Deus estabelecer o pacto ou o sinal da aliança através da circuncisão, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E por que Deus faz isso? Você já se perguntou? Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Vamos pensar de forma prática. O nome de Abrão mudaria alguma coisa no cumprimento da promessa? Não. É um detalhe, sim ou não? Só que esse detalhe faz toda a diferença. Por quê? Abrão significa o quê? Vocês sabem, a gente já falou sobre isso. Abrão significa cri, cri, cri. Abrão significa pai exaltado. Sim ou não? Pai exaltado. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. O Senhor adiciona uma letra, né? No nome de
Abraão. Que significa pai de multidões, pai de nações, tá? Pai de nações, vamos colocar aqui. Então, Abrão significa pai exaltado e Abraão, pai de nações ou pai de multidões. E por que Deus precisa mudar o nome de Abrão para Abraão? Porque Deus faz uma promessa concernente à descendência, sim ou não? Você será pai de muitas nações. Só que antes de Deus, olha só, antes de Deus executar a promessa na vida de Abrão, Deus quer que Abrão ande como se já estivesse vivendo a promessa. Então, antes, Abrão, de você ser pai de multidões, você precisa ser chamado de pai de multidões. Antes de você viver a promessa, você precisa andar como se já estivesse vivendo a promessa. Deus queria incorporar a promessa na vida prática de Abraão. Deus queria mudar a mentalidade, a postura de Abraão. Porque enquanto Abraão reflete esse significado de pai exaltado, Abraão aponta para o cumprimento da promessa de Deus na vida dele, que seria o quê? Pai de multidões. Então, antes de Deus realizar a promessa na vida de Abraão, Deus precisa que Abraão ande como se já estivesse vivendo a promessa. Entendeu, irmão? Olha só como isso funciona. Deus olha para o camarada e diz assim, ó, farei de você um pregador do evangelho. Aí, irmão, o rapaz, ele continua vivendo da mesma forma. Aí quando Deus me fizer um pregador, eu entro num curso de teologia. Vou para EBD, compro Bíblia de estudo. Não. Quando Deus fazer a promessa, eu passo a viver. Tá entendendo? Não. Quando Deus fazer isso na minha vida, aí eu mudo. Aí eu começo a andar de acordo com a promessa. Aí Deus promete para a pessoa assim, ó, vou te abençoar financeiramente. Aí a pessoa não economiza, estoura cartão, recebo a bênção financeira. Quem recebe aí? Aí gasta mais do que ganha, aí tá esperando um milagre, irmão, um milagre. Então, quando Deus me abençoar financeiramente, eu resolvo a minha vida. E tá andando todo errado, irmão. Não tá andando de acordo à promessa. Não. Deus vai preparar meu casamento. Vai preparar o varão e a varoa. Não passa um desodorante, irmão. Quer arrumar quem desse jeito? Vem pra igreja e não passa um perfuminho como a varoa vai, né? Deus vai preparar como o casamento. Então a pessoa tem a promessa, mas anda em desacordo com a promessa, tá entendendo? Não tá andando como se já vivesse a promessa. Existe até um ditado aí, eu não gosto muito, né, porque é um ditado de coach, mas ele diz assim, que se você quer ser rico, você tem que ter a mentalidade de rico, né? Aquele papo de mudança de mindset, né? De certa forma, irmão, quando se trata do reino espiritual, isso é verdade. Porque Deus tem uma promessa na minha vida de ser um grande pregador ou de ser um pastor, por exemplo, tá? Eu tenho que andar como se já estivesse vivendo a promessa, ou seja, a minha postura tem que estar de acordo com a promessa. Deus tem uma promessa na minha vida de ser pastor. Aí eu ando, irmão, todo errado, todo desalinhado, eu tenho que ter a postura de quem? De um pastor. Se Deus te chamou para ser um pregador, você tem que ter uma postura de quê? Viver de acordo com o quê? Um pregador, você tem que estudar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a palavra. Mas Deus ainda não fez. Mas Ele tem o quê? A promessa. Então a gente tem que aprender a viver de acordo com a promessa. Isso se reflete, sabe no quê? Em um grau ainda maior, na promessa de salvação. Deus não nos prometeu vida eterna, mas para obter a vida eterna, a gente não precisa andar em conformidade com a palavra, a gente não precisa obedecer a Deus, viver em santidade.
Eu tenho a vida eterna, irmão? Ainda não. Eu estou vivendo nessa terra. Só que eu tenho a promessa de que eu vou morar no céu, e para morar no céu eu ando de acordo com a promessa. Então o que a gente precisa aprender aqui? A gente precisa aprender a andar de acordo com a promessa, porque Deus está olhando para Abraão, não como pai exaltado, mas como Abraão, pai de multidões. Mas Deus, ainda não sou, mas já estou olhando para você como se fosse. E aí Paulo escreve isso, que Deus chama aqueles que não são como já se fossem. Então, existe essa vida prática da promessa. Você incorporar na sua vida aquilo que Deus te prometeu. Então, se Deus te prometeu ser um cantor, estuda, faz aula de canto, treina em casa, louva no banheiro. Se Deus falou que você vai ser um pregador, um ensinador, estuda, lê a palavra, prega para a parede. Se Deus prometeu que você vai ter um varão ou uma varoa abençoado, trabalha, né? Se planeja. Se Deus prometeu uma casa, se Deus prometeu um carro, economiza. Então você tem que viver de acordo com a promessa. O nosso erro é andar em desacordo com a promessa, achando que Deus vai cumprir, sendo que a gente não corresponde a essa promessa. E isso é interessante, porque olha só, o versículo 4 na minha versão diz assim, ó, Deus diz para Abraão, da minha parte, esta é a minha aliança contigo. Aí Deus vai e fala o que da parte dele ele está comprometido a fazer, sim ou não? Aí no versículo 9, Deus fala assim, ó, Abraão, e da sua parte, aí Deus vai lá e fala, ó, a minha parte é essa, e eu vou fazer porque eu não sou homem para mentir. Mas da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Ou seja, nesse pacto que Deus faz com Abraão, nessa promessa que Deus faz para Abraão, existem dois aspectos. A perspectiva daquele que promete e a correspondência daquele que recebeu a promessa. Deus está falando assim, Abraão, da minha parte, essa é a minha função. Da sua parte, essa é a sua função. Porque quem dá a promessa é quem? Deus. Mas quem administra a bênção é quem? É nós. Então Deus, ele promete e a gente administra. Deus faz e a gente cuida. Aí Deus me dá um ministério, irmão. Deus me dá um ministério. David, estou te dando esse ministério aqui de pregação, esse ministério aqui de ensino. Quem me deu o ministério? O ministério é meu? O dom é meu? O dom é de quem? Mas cabe a quem administrar isso que Deus deu? A mim. Então, como administrador daquilo que é de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, sim ou não? Eu tenho que administrar aquilo que Deus me deu. Aí Deus, irmão, faz uma promessa para a vida do camarada. Ó, vou fazer de você um grande ministro da minha palavra. Ele passa mais tempo na quadra do que lendo a Bíblia. Ele passa mais tempo assistindo Netflix do que orando. Aí Deus te promete, aí você gasta mais, você está administrando aquilo que Deus te deu? As coisas não acontecem sozinho. Ó, Deus dizendo para Abraão no verso 4, Abraão, da minha parte é isso, vou fazer vai de multidões, vou te dar a terra, vou fazer isso, vou fazer. Abraão, vou fazer tudo. Da sua parte, Abraão, é isso, você vai ter que guardar a minha lei, você vai ter que administrar a minha bênção, a minha promessa. Então Deus, irmãos, ele tem coisas grandes na nossa vida, mas cabe a nós administrar aquilo que Deus deu. Deus dá a casa, sim ou não? Deus dá o carro, sim ou não? Deus abre a porta do emprego, sim ou não? Irmão, Deus faz, Deus abençoa. Só que quem administra essa bênção é nós. Deus deu a bênção a Abraão e até o capítulo 16 ele estava administrando tudo errado. Está fazendo tudo errado, irmão. Administração péssima de Abraão. Aí Deus tem que reaparecer e falar, peraí, Abraão, peraí, ó, vamos começar do zero? Vamos começar de novo? Da minha parte é isso aqui, ó. Da sua parte é isso aqui. Aí Deus vai e muda o nome de Abraão. Então a mudança do nome de Abraão, irmãos, ela representa aí não só uma adição de letra, tá? Não só uma adição de letra ou uma mudança de significado em si,
mas é uma mudança de identidade. Deus está querendo transformar a identidade de Abraão. Abraão, agora você vai ter uma identidade transformada. Você vai viver de acordo com a promessa. Essa mudança de nome representa um novo chamado e uma nova missão. Nós temos alguns exemplos de mudança de nome na Bíblia. Nós temos Jacó, que Deus mudou o seu nome para Israel. E nós temos também Pedro, né, que teve o seu nome mudado. Quer dizer, Simão, que teve o seu nome mudado para Pedro. E Paulo, pregador. Deus não mudou o nome de Paulo, tá, irmãos? A gente já viu isso aí. O nome dele já era Paulo, tá? É porque Saulo era a forma hebraica de falar e Paulo era a forma latina, né? Romana, né? De se falar ali. Saulo e Paulo é a mesma coisa. E aí, Deus muda o nome de Abraão e essa mudança de nome tem esses significados. Mudança de identidade, uma nova aliança, um novo pacto e fazer com que Abraão incorporasse a promessa na sua vida prática. Viver de acordo com a promessa, tá? E aí Deus vai... Que horas são? 10 horas. E Deus vai e estabelece, então, o pacto da circuncisão. Vamos ler, versículo 9? Da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes, e esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, ou seja, que não for circuncidado, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, olha só a gravidade, irmãos, da circuncisão, né, desse pacto. Porque quem não praticasse isso daqui seria morto. Instantaneamente seria morto. Então, Deus estabelece isso como uma aliança perpétua e obrigatória, logo após de fazer as suas promessas. Algo interessante que a gente precisa falar aqui, antes de entrar na circuncisão, é as promessas que Deus faz a Abraão, para a gente poder entender. Porque Deus faz promessa relacionada, primeiro, à terra, sim ou não? Deus faz promessa relacionada à terra, porque ele diz, ó, essa terra aí eu te darei por herança. Deus faz promessa a Abraão relacionado à sua descendência. Deus faz promessa relacionada à sua descendência. E terceiro, Deus faz uma promessa de bênção universal. Porque através de Abraão, todas as famílias da terra seriam o que, igreja? Abençoadas. Então, as promessas que Deus faz a Abraão, todas elas estão relacionadas principalmente a esses três aspectos: terra, descendência e bênção universal. Na mente de Abraão, aquilo que ele consegue visualizar é a promessa a respeito da terra e da descendência, sim ou não? Porque a bênção universal ela vai se dar progressivamente, vai se cumprir em Cristo Jesus, como a gente já viu
na primeira aula. Abraão ainda não tem essa dimensão, tá? Essa dimensão de que através dele viria o Messias e todas as famílias da terra seriam abençoadas, apesar de que ele compreendeu o evangelho, porque Paulo disse que ele foi o primeiro a ser evangelizado, Jesus disse que ele viu o seu dia e se alegrou, mas isso acontece de forma progressiva. Abraão não entendia isso de forma teológica como a gente compreende hoje, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Só que por que Deus faz esse sinal da circuncisão? E esse sinal da circuncisão está ligado diretamente ao órgão reprodutor masculino. Já parou para se perguntar? Poxa Deus, por que, sei lá, tira uma unha? Não, é fazer uma aliança, e essa aliança da circuncisão, você tinha que cortar o prepúcio, né? Ou seja, você arrancava um pedaço da pele ali do órgão reprodutor do homem, e isso marcaria o sinal da aliança de Deus com o homem. E por que no órgão reprodutor? Tem gente que fala, porque é para cortar o prazer. Irmão, balela. A promessa não tem a ver com descendência? Sim ou não? Promessa tem a ver com descendência. Deus manda fazer essa aliança cortando o prepúcio através da circuncisão, através do órgão reprodutor do homem, porque Deus estava querendo consagrar a descendência do homem a ele mesmo. Porque através de Abraão viria quem? O Messias. Então essa descendência ela está ligada a uma nação, sim ou não? A uma nação que é quem? Que é Israel, e está ligada ao Messias. Porque através dessa descendência, através dessa nação, Deus prepararia a chegada do seu filho Jesus. Então, Deus estava consagrando aquilo que está ligado a gerar, a reproduzir, que é o órgão reprodutor masculino, a ele. Deus queria consagrar isso a ele. Então, por isso, o sinal da aliança é nessa parte do corpo em específico, tá? Fazendo uma interpretação direta do texto, é isso que significa. Porque Deus queria consagrar essa descendência a ele. Então, a promessa de Deus tem a ver com terra e descendência. Aí Deus vai estabelecer a aliança através da circuncisão. A circuncisão, como eu já disse, é esse corte que se fazia, tá? Na pele ali do prepúcio. E aí Deus estabeleceu essa aliança e disse assim para Abraão, Abraão, todos que nascerem na sua casa depois do 8º dia devem ser circuncidados. Abraão, no versículo 23, irmãos, ele responde a essa ordem de Deus imediatamente. Por quê? Porque Abraão obedece e porque Abraão, ele identifica a gravidade da desobediência desse pacto. Porque Deus diz assim, aquele que não for circuncidado morrerá. A partir desse momento que Deus estabelece esse acordo com Abraão, o pacto entra em vigor, no mesmo instante. Então Abraão corre para sua casa e circuncida, tanto ele, já com 99 anos, e toda a sua casa, todos os homens, tá, da sua casa, tanto o filho dele, como escravo, como servo, e tudo mais. E aí é interessante a gente falar do 8º dia, porque é lógico, isso não era evidência naquela época, mas hoje, irmão, a ciência ela comprova, eu até anotei aqui, hoje a ciência médica, ela confirma que a vitamina K e a protrombina, que são essenciais para a coagulação do sangue, atingem o seu pico de concentração no corpo de um recém-nascido exatamente no 8º dia. Então, se você faz isso antes do 8º dia, a criança poderia morrer. E aí Deus fala para fazer isso no 8º dia, e hoje em dia a ciência, a medicina confirma isso. Interessante, né? Sim. Fique em paz. Eita. Fique em paz, pode ir lá, tá bom? Deus abençoe, irmã. E é isso, irmãos. Então, hoje, olha que interessante, né? A profecia bíblica indo de acordo com o que a gente descobriu hoje na medicina. Então, essa aliança que Deus faz da circuncisão, ela funcionava como um sinal externo da aliança. Se você quiser anotar isso aqui, é interessante, tá? Significados teológicos da circuncisão. Primeiro, funcionava como um sinal externo da aliança.
significava uma marca de pertencimento. Significava também, vou tentar anotar aqui, ó. Aqui, ó, primeiro ponto. Sinal externo. Marca de pertencimento. Separação do povo santo. Separação do povo santo. E símbolo de purificação. Então, esses são alguns dos significados teológicos da circuncisão. E aí, porque no órgão reprodutor, como eu já disse, porque a promessa estava ligada à questão de descendência, herança e continuidade da linhagem do Messias, tá? Então, isso estava atrelado diretamente à própria capacidade reprodutiva do homem, que deveria ser consagrada a Deus. Deveria ser consagrada a Deus. Isso aqui, irmãos, é português, não é hebraico, tá? É porque minha letra é feia mesmo. Mas dá para entender, né, irmãos? Glória a Deus. E aí, o que a circuncisão, irmãos, representa para nós hoje, né? Porque hoje, pelo menos meu pai não me levou para ser circuncidado quando eu tinha 8 anos. O que a circuncisão ela representa para a gente hoje? No Novo Testamento, a circuncisão ela deixa de ser um corte físico na carne e passa a ser, irmãos, uma operação espiritual no coração humano. E aí, abre por gentileza Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 36. E depois, Jeremias 4:4. Quem achar Deuteronômio pode ler, e depois alguém abre em Jeremias, tá? 4:4. Jeremias 4:4. Quem achou? Ninguém achou? Jeremias capítulo 4, versículo 4. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, que fizeram comigo com o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração. Senão, a minha ira queimará como fogo. E por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo. Na minha tradução. Aqui na minha diz assim, ó, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Então, olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele que é o principal responsável no Novo Testamento por fazer essa reinterpretação da circuncisão para a nova aliança, apontando uma circuncisão interna,
né? Porque a circuncisão feita através da aliança com Abraão era um sinal externo. E aí, isso fazia com que muitos judeus eles fossem circuncidados, ou seja, externamente eles eram judeus, só que internamente o coração era incircunciso, era descrente. Então o sinal era externo. Você era crente do lado de fora, só que era incrédulo, ímpio do lado de dentro. E aí, essa perspectiva da circuncisão do lado de dentro, é Paulo quem organiza isso no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, os profetas já falavam sobre isso. Jeremias já está falando sobre circuncisão do coração. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, já está falando de circuncisão no coração. Então, isso não é novidade, tá? Não é novidade no Novo Testamento. Isso já é um tema que é tratado no Antigo Testamento, só que vai ser mais especificado no Novo Testamento. Que Paulo vai falar da circuncisão do coração. Não basta você ter um sinal externo, sendo que o seu interior está em pecado, está longe de Deus. Então você precisa ter uma circuncisão no coração. E aí onde Paulo vai tratar isso? Paulo ele vai tratar a circuncisão em alguns aspectos. Vai dar tempo da gente falar. Paulo vai tratar da circuncisão em alguns aspectos e em alguns textos. O primeiro que eu quero tratar com vocês é quando Paulo fala da circuncisão do coração a respeito da interioridade, que está lá em Gálatas capítulo 2, abre por gentileza, versículo 28 a 29. Gálatas 2, versículo 28 a 29. Essa daqui, você pode anotar, circuncisão do coração. O texto diz assim, ó, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui, Paulo ele resgatou o que já estava profetizado em Deuteronômio capítulo 30, que é a questão do quê? Do sinal externo sem a realidade interna, é só um sinal vazio. Então essa nova circuncisão, ela é uma regeneração operada pelo Espírito Santo dentro do coração do homem. Então Paulo ele está pegando esse conceito aqui de Deuteronômio, está aplicando no Novo Testamento aqui em Gálatas, dizendo que essa circuncisão no coração é aplicada pelo Espírito Santo. Então olha uma nova perspectiva, porque aqui o profeta alerta essa circuncisão no coração, mas como que isso ocorre? Como que eu sou circuncidado no coração? Aí Paulo está dizendo, ó, essa circuncisão ela ocorre no coração através do Espírito Santo. Essa circuncisão, essa transformação, esse sinal interior, ela ocorre por intermédio da regeneração operada pelo Espírito Santo. E o que é a regeneração? É quando o Espírito Santo te sela e você tem uma mudança. A gente passa pela metanoia e pela metamorfose. Você tem uma mudança de mente. Você é transformado. Nesse momento da regeneração, o seu estado de velha criatura é transformado e você passa a ser uma nova criatura por intermédio de Cristo Jesus. Então essa circuncisão, ela é operada pelo Espírito Santo. Tá? Lê pra gente. A gente vai ler Romanos também, mas lê aí pra gente. É esse texto que você citou? A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. Olha só. Então a circuncisão não é garantia de obediência. Porque Paulo está dizendo que a circuncisão ela não garante que você seja, de fato, um israelita. Porque você pode ser circuncidado externamente, mas internamente não obedecer a Deus. Isso é interessante porque os judeus se gabavam da circuncisão. Eles diziam ser filhos da aliança. Nós somos descendentes de Abraão. Mas olha que interessante, a justificação não é
promovida pela circuncisão. A circuncisão não é a causa de eu ser salvo e nem a justificativa de eu ser abençoado ou salvo por Deus. Por quê? Porque a circuncisão, ela vem depois da fé. Porque Abraão, ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. E essa fé de Abraão, ela antecede a circuncisão. Porque olha só, o capítulo 12. 15. Capítulo 15, versículo 6. Olha o que o texto diz, irmãos. Isso. Gênesis 15, 6. Olha o que o texto diz. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Olha a justificação pela fé aqui. Antes da circuncisão. Então a circuncisão, ela foi um sinal externo para reafirmar a fé interna que Abraão teve em Deus no capítulo 15. Então o que vem primeiro, a circuncisão ou a fé? A fé. E aí os judeus lá, os fariseus no Novo Testamento, se gabavam de Jesus, que eram filhos da circuncisão, mas eram incircuncisos de coração. E aí existia uma tensão muito grande na igreja primitiva entre os judaizantes, que eram aqueles crentes, ou aqueles judeus, perdão, que se converteram, só que não abandonaram os costumes judaicos. E aí você vai se lembrar até mesmo de Timóteo, que foi obrigado a ser circuncidado só para não gerar uma tensão na igreja. Paulo manda ele se circuncidar porque ele era filho de judia, mas o pai era grego. E aí a gente tem um exemplo de Tito também, que era o outro auxiliar de Paulo, que sofreu a mesma pressão, mas ele não se circuncidou. Então existia essa briga entre os judeus que se converteram e queriam aplicar os costumes judaicos ao povo cristão, dizendo, vocês têm que guardar sábado, viu? A gente creu em Jesus, mas a lei está aí, tem que guardar sábado, tem que se circuncidar. Aí Paulo vem, irmão, e quebra tudo isso, principalmente na carta de Gálatas, que é onde ele vai enfrentar essa seita judaizante dentro da igreja, ele vai confrontar isso diretamente, e aqui ele está falando a respeito da circuncisão. Mas vamos avançar, porque o horário já está avançando. Colossenses capítulo 2, versículo 11 a 12. Colossenses 2, versículo 11 a 12. Paulo fala assim, nesse texto, Paulo está falando a respeito da circuncisão de Cristo. Então, aqui em Gálatas é a circuncisão do coração e aqui é a circuncisão de Cristo. Olha o que Paulo fala. Nele também fostes circuncidados, não com circuncisão feita por mãos de homens, mas com despojar do corpo dos pecados da carne, que é a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Qual é o foco desse texto? Paulo aqui ensina que o crente já passou por uma circuncisão, mas ela foi feita sem mãos humanas, porque a circuncisão ela foi feita através de Cristo, que é uma obra que foi feita na cruz e é aplicada aos nossos corações através do Espírito Santo. Então, quem fazia a circuncisão no Antigo Testamento? Eram as mãos humanas. Era um processo cirúrgico feito através de homens. Quem faz a circuncisão no Novo Testamento? Essa circuncisão, ela se dá por intermédio de Cristo, aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo. Tá? Então, aqui Paulo está falando da circuncisão de Cristo. Outro texto, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3, 3. Aqui, Paulo está falando a respeito da circuncisão no Espírito. Circuncisão do coração, circuncisão de Cristo, circuncisão no Espírito. Paulo diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então hoje a gente não confia num sinal externo, a gente confia na circuncisão que Cristo fez em nós, tá? Aqui nesse texto também Paulo está combatendo a heresia ou a seita dos judaizantes. E aí, irmãos, para a gente finalizar,
Gálatas capítulo 6, versículo 15. Aqui Paulo está tratando a respeito da irrelevância do sinal físico da circuncisão. O texto diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então Paulo está dizendo assim, não adianta nada você ter um sinal externo, ou você não ter, você ser descendente de Abraão ou não, você ser judeu ou gentio, porque o que importa mesmo é você ser uma nova criatura. Então tem muita gente que se apega a fatores externos e se esquece que o que mais importa para Deus é a mudança do caráter, essa mudança do interior. A gente, irmãos, quando se converte, a gente sofre uma transformação de dentro para fora. Porque não adianta você chegar na igreja e você mudar a sua roupa, né? Você deixar a sainha, deixar o shortinho, né? Você mudar a sua roupa e não mudar o coração. O jovem chega na igreja, deixa o corte do Zeca, né? O carequinha, deixa a Juliette, deixa o Mizunão, começa a andar de terno, mas não mudar o coração. Então, a transformação do crente ele ocorre no coração e isso reflete na nossa vida externa, tá? Isso reflete na nossa vida externa. Então, essa circuncisão feita através do pacto de Abraão, ela apontava para essa circuncisão maior, que era a circuncisão de Cristo através do Espírito, realizada e operada através do nosso coração. Amém, meus irmãos? Alguém ficou com alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Nada sobre a aula, circuncisão, nada que eu expliquei aqui, todo mundo entendeu certinho? Glória a Deus. Maravilha. Então vamos ler a conclusão. Na revistinha diz assim, tá? Conclusão. Vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e os seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas, tá?